Sobre diabetes, né? Os dois principais tipos de diabetes é diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Semana passada falamos sobre diabetes tipo 1. O que é o diabetes tipo 1? É a diabetes que é insulino dependente. Há uma grande falha na produção da diabetes e realmente é preciso usar a insulina. Há uma grande falha na produção da insulina e por isso se cria um aumento do volume da glicose, que é o açúcar, que nós chamamos de açúcar, esse aumento no sangue, e aí, obrigatoriamente, a pessoa precisa usar a insulina. É acometido principalmente crianças, adolescentes e adultos bem jovens. E 60% dos diagnósticos desse tipo de diabetes é feito quando a gente tem uma crise de glicose muito alta no sangue, chamada cetoacidose diabética, que leva aí a pessoa a passar muito mal e muitas vezes ir parar na emergência, inclusive em uma UTI. Lembramos semana passada de que os principais sintomas para tu que cuida de criança, para tu que é professor, que é familiar, que percebe uma mudança de hábito para quem tem muita sede, enurese noturna, por exemplo, a criança não fazia mais xixi na cama e de repente ela mudou o seu hábito de fazer xixi. Pede para fazer muito mais vezes xixi e inclusive se perde, começa a fazer nas calças e na cama. Toma muita água, tem muitas dores nas pernas e começa a ficar cansado e dormir mais. Tem que fazer um teste de glicose para ver como está essa glicemia, que é assim que a gente chama a quantidade de glicose no sangue, e fazer o teste o mais rápido possível. Essa é a diabetes tipo 1 que nós falamos semana passada. Hoje nós vamos falar da diabetes tipo 2, que é realmente a maior incidência no mundo. Diabetes principalmente se encontra nos adultos no formato de diabetes tipo 2, que aí é uma doença crônica. Lembrando que a diabetes tipo 1, ela está relacionada a uma doença autoimune. A criança acaba que tem diabetes, o adulto jovem, o adolescente, por uma falha do seu próprio organismo. O organismo vai lá e age contra ele mesmo. E aqui eu preciso dizer, né, Gil, talvez não tenha ficado claro semana passada, que é importante estar com a sua vitamina D alta na corrente sanguínea, porque ela ajuda a modular o sistema imunológico, porque as doenças imunes são uma falha do sistema imunológico. Na diabetes tipo 2, não é isso que acontece. É uma falha do teu comportamento. Tu tem uma predisposição hereditária, então quer dizer, se a minha mãe teve diabetes, potencialmente eu terei. Se meu pai teve diabetes, potencialmente eu terei. Se os meus avós tiveram diabetes, potencialmente eu terei. Inclusive, nós temos famílias que são conhecidas por ser diabéticas. O bisavô teve, o avô teve, o pai teve, o filho teve, o neto teve. Então, é muito importante que se observe essa predisposição. O desregramento de vida, né? Uma pessoa que come de tudo, que prefere comer comidas enlatadas e industrializadas, que não prefere comer comida de verdade, que está acima do seu peso, ela tem uma propensão, então, a desenvolver a diabetes tipo 2. E é uma doença bem importante, acomete muito mais as mulheres do que os homens, mas os homens também são acometidos. E como a incidência é muito alta, para tu ter uma ideia, Gil, Porto Alegre é a terceira capital no país a ter mais diabetes. Perde somente para São Paulo, para Bahia, e aí depois vem, para Bahia não, desculpa, Brasília, e depois vem Porto Alegre. Então a incidência entre os gaúchos, ela é bem importante. E a gente precisa prestar atenção, porque muitas vezes a gente não faz um diagnóstico precoce da diabetes.
a gente acaba que descobre tardiamente, assim como é na diabetes tipo 1. As doenças chegam no corpo da gente e como nós não nos preocupamos em saber como estamos, porque repetidamente temos aquela condição de achar, comigo não vai acontecer, eu estou tão bem, comigo não vai acontecer, eu sou super-homem, tá tudo certo, né? A gente não nota as dificuldades que acontecem no nosso dia a dia, a gente nega isso. E por isso não testa, não faz exames e acha que vai dar tudo certo. E quando descobre, a diabetes já causou inúmeras lesões no nosso organismo. E por isso que as pessoas fazem o diagnóstico quando começam a apresentar sintomas, como, por exemplo, algum distúrbio oftalmológico, algum distúrbio renal, pé diabético. Acho que vale a pena a gente parar e falar só sobre o pé diabético, porque há uma dificuldade muito grande em sentir as extremidades, há uma dormência. Inclusive, os principais sinais que a gente precisa cuidar continuam sendo os mesmos da diabetes tipo 1. Então, eu tenho uma sede enorme, fora do comum, eu estou tomando mais água, eu tenho uma vontade de fazer mais xixi, e uma coisa, Gil, que é uma curiosidade, que muitas pessoas podem, inclusive, fazer um testezinho, né? Faz xixi em um potinho e coloca na rua. Se as formigas forem para o teu xixi, pode ser que tu tenha glicose na urina. E pode ser que a tua glicose esteja na urina porque ela está sobrando no sangue. E por isso que a gente faz mais xixi. E esse xixi é doce. Inclusive, a médica que eu entrevistei, endocrinologista, no sábado passado, no Tua Saúde, ela disse que antigamente se fazia uma avaliação de colocar o dedo no xixi, provar, e se a urina fosse doce, tu era diabético. Então, muita sede, uma mudança de comportamento com a sede, com a vontade de fazer xixi e um emagrecimento. Um emagrecimento, assim, eu tinha um peso e de repente eu comecei a emagrecer. Além disso, dormência nos membros inferiores e nas mãos, especialmente nos pés, né? E a visão turva. Quando acontece isso, Gil, é sinal de que a pessoa já está tendo sintomas de perda de função de órgãos que têm vasos muito pequenos. Aliás, as doenças crônicas, como a própria hipertensão, elas agem destruindo os microvasos. Então, se a gente parar para pensar, onde é que a gente tem vasos muito pequenos e que têm funções muito importantes? No cérebro, nos olhos, no coração, nos rins, nas extremidades, na ponta do dedo do pé. E ter feridas que não cicatrizam é justamente porque o sangue está com mais dificuldade de chegar lá na ponta do pé, está com mais dificuldade de chegar nesses vasinhos mais finos. E por isso que a pessoa que tem um diagnóstico de diabetes e que é uma diabetes que já é crônico, não vai mais embora, precisa tomar muito cuidado com seus pés. Quando usar um sapato novo, não pode deixar aquele calo ali, não pode deixar esse sapato machucar. Mas ele pode não sentir, porque uma complicação do diabetes é a neuropatia diabética. E aí acaba que a pessoa também tem, por causa dessa dormência, ela tem uma dificuldade maior de sentir a pressão que talvez o sapato esteja fazendo, aquela dobrinha da meia. Cortar os pés para o diabético tem que ser algo muito importante, porque ele tem perda de visão e ele pode não conseguir enxergar direito e cortar a unha errado. E como ele tem perda de sensibilidade, ele pode nem sentir o machucado no pé, nem sentir que ele cortou a unha errado, que ficou um canto machucando, que às vezes a gente faz isso, né? E esse machucado vai aumentando e ele, como não sente, quando vê, o pé tem um enorme machucado. Então, pessoal, tudo isso é para dizer que o diagnóstico precoce é o mais importante.
E como que a gente faz o diagnóstico precoce? Precisa participar de todas as possibilidades de fazer um teste do dedo, ir na farmácia, pedir para fazer um teste no dedo e regularmente fazer alguns exames, que aí sim, Gil, semana passada tu me perguntou, mas o que exame que o médico precisa fazer, o que a gente tem que pedir para fazer um diagnóstico? Aqui, regularmente, a pessoa adulto jovem precisa, uma vez por ano, fazer exames como a glicemia de jejum, que agora está muito na moda, um teste de glicose, que inclusive o Ministério da Saúde pede, que é a glicemia glicada. Mas ele é mais caro. A glicemia de jejum, qualquer pessoa pode fazer e vai pagar 20 e poucos reais. Não precisa nem da requisição e vai ajudar a fazer o diagnóstico mais precoce possível. Assim como chegar em algum lugar e pedir para testar, chegar numa unidade básica e pedir, eu quero fazer um teste do dedo. Por quê? Porque faz tempo que eu não faço exames e agora eu estou preocupada, estou com alguns dos sintomas que falaram lá na Sul TV, então eu quero fazer o testezinho. Problemas que a gente percebe também nessa situação, Fábio, diz respeito às modinhas, né? A gente olha na internet, toda hora tem uma modinha, tem uma dica nova, né, que promete emagrecer, que promete um monte de coisa. Se você tem diabetes, olha só a dieta que você deve fazer. Só que isso é muito complicado, porque nem sempre essas dicas que são dispostas na internet são idealizadas por especialistas, por pessoas que têm um conhecimento, né? Então, muitas vezes você está deixando uma determinada proteína, né? uma determinada, um determinado alimento que é importante para o seu organismo em detrimento de uma dieta que não tem comprovação nenhuma. E outra coisa também é o seguinte, aí as pessoas, mas eu não tenho problema de diabetes porque eu não coloco açúcar no café. Só que é uma questão, a alimentação para quem é diabético é muito mais complexa do que somente eliminar o açúcar do café, né, Fábio? Pergunta, Gil, porque a glicose é o produto final de uma série que tem uma bioquímica no nosso corpo, né? Então, quando eu como arroz e feijão, também vai se transformar em glicose. A glicose é a grande fonte de energia para fazer o nosso corpo funcionar. E ela tem nas frutas, ela tem em todos os nossos alimentos. Por isso, a nossa grande recomendação aqui é comer adequadamente. Evitar tudo que é industrializado, abrir menos enlatados, menos pacotes e verdadeiramente cuidar. Vou ter que tossir. Desculpa. Cuidar para que tu coma os alimentos adequados. Então, comer arroz e feijão vai aumentar a tua glicose? Sim, não come demais. Come várias vezes durante o dia. Posso comer pão? Pode, mas prefere então o pão preto. Eu posso comer banana? Banana é conhecida como uma fruta que produz muita glicose. Mas, de verdade, é importante comer fibras, porque a fibra leva o excesso da glicose embora. A fibra, ela ajuda nas eliminações. Então, vegetais, muitas verduras, né? Comer carne é bom porque carne é proteína. A proteína ajuda muito as pessoas. E toma bastante água, que eu errei aqui, eu não trouxe a minha garrafinha de água. Toma muita água, porque a água vai ajudar o teu organismo nesse ciclo todo e vai fazer com que todas as tuas funções funcionem melhor. Agora, Gil, não comer açúcar é fundamental, porque o açúcar ele tem um volume maior de glicose, com certeza. Ele é poderoso. Então, todos os seus desdobramentos de açúcar. Mas eu posso comer produtos dietéticos, eu posso comer esses produtos que eu encontro na prateleira e que diz ali que é livre de açúcar. Cuidado, tem que estar escrito que é liberado para diabéticos. Só dizer que é livre de açúcar
não quer dizer que não vá aumentar a tua glicose. E tem uma coisa bem importante, as pessoas, elas são diferentes. Então, um alimento que faz mal para que aumenta a glicose numa pessoa, pode ser que não aumente na outra. Pode ser que comer a banana para uma pessoa não faça tão mal quanto para outra pessoa, porque a banana, o abacate são produtos que realmente têm bastante glicose, tem bastante carboidrato, porque também tem gordura. Então, não é só o açúcar que vai fazer um desdobramento aí no teu organismo para produzir glicose. É muito importante que a pessoa vá se conhecendo, porque duas coisas podem acontecer com diabéticos. Ele ter uma hipoglicemia, que ele usou insulina ou ele tomou um medicamento para ajudar, né, a tirar a glicose do corpo dele, do sangue dele, levar para dentro da célula. E aí ele não comeu, ele se perdeu no horário, e aí essa glicose baixa muito. E o paciente passa mal, fica pálido, sudorético, o coração bate muito, e ele acaba que aí ele fica bem ruim. Precisa comer alguma coisa nesse caso. O contrário também, ele esqueceu de tomar o remédio, porque as pessoas não vão melhorar da diabetes. Salve uma situação de fazer uma cirurgia bariátrica, que pode ser que a pessoa melhore. Mas dificilmente tu vai parar de tomar o remédio. Então, muito cuidado com essas dicas que dizem, se tu tomar um determinado medicamento, tu vai melhorar e não vai mais precisar tomar nada. Ou, eu fiquei tomando o medicamento por 4 meses, a minha glicose está boa, eu vou parar de tomar o remédio. Ou, eu sou cristã, eu sempre falo disso. Eu fui na igreja e o pastor disse que eu estou curado. Isso não existe, gente. Se tu melhorou a tua glicose, é porque tu tá tomando o medicamento está funcionando, tem que seguir tomando ele. Agora, é bem importante que a pessoa se conheça, porque a hiperglicemia vai deixar a pessoa confusa, a pessoa pode, inclusive, sofrer algum acidente, porque está com a cetoacidose diabética. O aparelhinho de glicemia, quando a glicose está muito alto, ele dá HI. Para ti que é diabético que está nos ouvindo, se der HI no teu aparelhinho, corre para um serviço de saúde, porque a tua glicose realmente está muito alta e tu vai precisar fazer soro e precisar fazer insulina de curta ação, agir muito rapidamente, porque o próximo passo disso é entrar em coma diabético, que é seríssimo, com lesões graves cerebrais. Eu quero te agradecer por mais uma vez estar participando aqui do programa. Acho que essas informações são de extrema utilidade pública para quem está nos acompanhando. Acho que mais espaços como esses devem ter em todo o nosso país para divulgar essas ações, para divulgar esses sintomas e o que fazer em casos como esse. E nós já estamos aqui no aguardo, né, para que você participe mais vezes, falar sobre outros temas aqui no nosso programa relacionados também à saúde, né, deixando aí a nossa informação sempre atenta para essas questões. Vamos falar de hipertensão, Gil? Que eu sei que tu passou por um susto aí algumas semanas. E a hipertensão é seríssima. Os pacientes evoluem, né, para os infartos, para os AVCs, assim como o diabetes, as complicações são muito sérias. São as doenças que mais matam no mundo, hipertensão e diabetes. Nós vamos falar sobre isso no Tua Saúde de sábado e a gente pode falar sobre isso na Sul TV também. Muito obrigado. Façam muito movimento, pensem muito positivo, queiram cuidar da sua saúde. Não existe uma pílula que vai te salvar e nem um profissional de saúde que vai tirar magicamente alguma predisposição, algum problema que tu tenha. Assume a tua decisão em cuidar da tua saúde. Existem muitas coisas que nós podemos controlar e outras coisas que são incontroláveis. Aquilo que podemos controlar, nós temos que nos ajudar. Então, te movimenta, respira, come adequadamente, seja feliz, porque isso já vai fazer uma grande diferença. Saúde e paz a todos.